Porque o escritor Paulo Coelho foi ao Twitter neste final de semana pedir boicote aos produtos brasileiros. A mensagem que você acompanha no nosso telão agora, e eu vou ler aqui para quem nos ouve pelo rádio, dizia o seguinte: boicote às exportações brasileiras ou o Talibã cristão controlará o país. Após a repercussão negativa da publicação, Paulo Coelho deletou o post. Horas depois, o escritor atualizou a descrição do perfil dele na rede social para Eremita Online, apago tweets. Ele também publicou uma nova mensagem. Os governantes não entendem que, embora possam destruir a oposição, ela não deixa de existir. Corte a grama, ela ficará mais forte. E aí, Constantino, Paulo Coelho Feelings? Olha, o Paulo Coelho gosta, né, admira, bajulava, tirava foto junto com Lula e Dilma. Então, muito pouco a mais do que isso é preciso dizer sobre esse episódio, né? É essa figura aí lamentável, um escritor medíocre, para dizer o mínimo, né? Vende pra caramba, é multitrilhardário por conta disso, né? Aliás, a gente falava, eu pelo menos falava sobre preconceito, né? Dessa turma que tem religião política, ideologia, né? Mas despreza os religiosos, e está aí um ótimo exemplo, né? Olha a mensagem dele: talibãs cristãos, quer dizer, é de uma estupidez, né? Que é condizente com o personagem. Fez sucesso no rastro do Raul Seixas, inclusive depois passou a falar mal dele, né? Coisas de caguete, de ditadura, coisa e tal. Se fez de perseguido, vive na Suíça, lá em Genebra, multimilionário, e fica aí tentando atacar o fascismo imaginário que essa turma enxerga em cada esquina, né? Tem um agora, jornalista do Globo, que lançou um livro sobre o fascismo à brasileira, usou até o SS no fascismo, fazendo alusão a Hitler, a SS nazista, né? Sobre o integralismo brasileiro e como lançar luz para entender o bolsonarismo atual. Quer dizer, a única luz que um livro desses lança é sobre o autor, que fica lacrando dentro de uma bolha progressista, a patota de selo azul, né, para enxergar ameaças fascistas onde não existe. Então é isso, o sujeito que abraça o Lula e Dilma está muito preocupado com os rumos da democracia no Brasil, né? E aí como é que ele vai combater isso? Dando um tiro no pé dos brasileiros, né, lá de longe. Falando para não comprarem mais os produtos do Brasil, ou seja, além de tudo, é um antipatriota, como quase toda a extrema esquerda. Então, assim, esse sujeito é da ABL, né? É da Academia Brasileira de Letras. Então, é quando você começa a misturar, começa a confundir vendagem, né, comercial, pop, com livros de bruxaria ou coisas meio copiadas de Mil e Uma Noites, com literatura, é que a porca torce o rabo. Né? Quando você começa a achar que Dan Brown é Dostoiévski, alguma coisa deu muito errado na sua formação. Né? Então é mais ou menos disso que se trata. Paulo Coelho tem lá 15 milhões de seguidores no Twitter dele, que nem aquele outro lá, o encantador de focas. Isso aí é o seguinte: esse pessoal não entende que ter milhões de seguidores, porque a turma gosta desses livros pops ou de imitação de foca, de cabelo colorido e tudo mais, não quer dizer que você vai ser influente do ponto de vista político. Ninguém sério consegue levar um Paulo Coelho a sério. Essa é a coisa que ele tem que lidar com isso, porque é a dura realidade para ele. Vai lá, Thaís. Então, Paulo, o seu xará Paulo Coelho caiu do cavalo mesmo, né? Ele está há muito tempo vivendo fora do Brasil, ele fez lá uma turma e tudo indica que ele quis pegar uma carona naquela campanha para desfinanciar Bolsonaro, né? Uma campanha, a meu ver, já bastante equivocada e que, na verdade, ela foi feita aqui por ativistas brasileiros, mas ela visa o mercado externo. Então, só que essa campanha, que já soava equivocada, e eu já digo logo mais por que eu acho isso, não foi bem entendida pelo Paulo Coelho. Acho que ele ouviu o galo cantar e daí, apressado lá, botou aquele Twitter e não entendeu direito o que estava fazendo, daí se deu mal. Porque a campanha Desfinancie Bolsonaro, que é aquela que o Leonardo DiCaprio apoiou, ela não pede
por exemplo, o boicote dos produtos brasileiros, como fez o Paulo Coelho. Ela diz que as queimadas na Amazônia são resultado, olha aqui, texto lá da campanha, são culpa de corporações parasitas e da ambição globalizada sobre a Amazônia, né? E ela pede para que as pessoas cobrem seus governos e os bancos dos seus países para que não financiem um governo como o do Bolsonaro. Então, é um apelo genérico e eu acho equivocada essa campanha, entre outras coisas, por causa disso. É muito genérico, é muito sem foco e acaba penalizando quem tem a ver com o assunto e quem não tem a ver com o assunto, né? Então, é por isso que eu acho que ela já é equivocada, essa campanha que o Leonardo DiCaprio defendeu. Mas mesmo quem defende esse tipo de campanha, diz que para que ela tenha efeito, ela tem que ser precedida por mecanismos de rastreabilidade. Ou seja, você tem que ter um mecanismo que te permita investigar a cadeia produtiva lá do setor que está sendo discutido, por exemplo, madeira, desmatamento. Você tem que investigar essa cadeia produtiva para ver quais pedaços dessa cadeia estão se beneficiando, estão se locupletando dos crimes, sejam eles de desmatamento ou o que for. Dessa forma, você foca no sujeito ou no trecho da cadeia que é responsável e não penaliza todo mundo, né? Então, esse é o problema, a minha crítica a essa campanha do Leonardo DiCaprio. Só que o Paulo Coelho não entendeu nada disso, né? Então ele foi correndo, querendo fazer sucesso e foi lá e postou, não, boicote aos produtos brasileiros. É óbvio que ele apanhou de tudo quanto é lugar, porque, com todo respeito ao Paulo Coelho, foi de uma burrice sem tamanho, né? Então é isso, ele agora está pagando aí o preço da demagogia. Josias. Não há mercadoria mais bem distribuída no mundo do que a tolice, né? Sempre foi assim. A diferença é que hoje a tolice dispõe da vitrine da internet. O Paulo Coelho se definiu no perfil aí das redes sociais de forma irônica, se classificou como um eremita online. Eremita é o sujeito que foge do convívio social. No ambiente online, pode-se fugir da realidade, não do convívio com a tolice alheia. O Paulo Coelho não gosta do Jair Bolsonaro. É um direito dele. Agora, ele converteu essa sua oposição ao presidente em tolice no instante em que ele defendeu no Twitter o boicote às exportações brasileiras. E ainda vem com o argumento, do contrário, o Talibã cristão controlará o país. Com essa manifestação, o Paulo Coelho fez oposição não ao presidente, mas ao Brasil e aos brasileiros, cujo bem-estar depende da recuperação da economia. A recessão está aí atormentando todo mundo e essa recessão magnifica a tolice do Paulo Coelho. Vive lá na Suíça, milionário, e não vive o drama do brasileiro. As redes sociais viraram uma grande praia, onde as pessoas expõem a sua nudez intelectual sem se preocupar com Freud. E nada é mais triste do que o nu que ninguém pediu, o nu que ninguém gostaria de ver. O diabo é que mesmo essa nudez indesejada, quando exposta online, ela vai sempre encontrar admiradores e detratores. E essa admiração, sobretudo a aversão, podem elevar a nudez intelectual à categoria dos temas mais comentados do Twitter. Quando isso ocorre, a tolice ganha vida própria, salta do ambiente online para o mundo real. Por isso é que nós estamos aqui a desperdiçar o nosso valioso tempo com a tolice do Paulo Coelho. O próprio Paulo Coelho reconheceu que fez papel de tolo quando ele apagou o tweet sobre o boicote às exportações brasileiras. O problema é que nas redes sociais, viver é como escrever um livro sem corretor ortográfico. O Paulo Coelho descobriu isso da pior maneira. Constantino pedindo. Não, eu pedi a palavra rapidinho, só para acrescentar uma coisa. Eu concordo com o Josias que parece assim uma perda de tempo a gente falar do Paulo Coelho. Já seria se fosse para debater algum livro seu, né? Mas o ponto é importante, na minha opinião, porque revela aquilo que muitos pensam, mas poucos têm a ousadia de dizer. Existe uma legião, e eu diria que muitos à esquerda, infelizmente, têm agido assim, né, torcendo contra o país. Teve um lá, youtuber, aquele que ficou famoso de imaginar que o Brasil, se nada fizesse, ia ter mais mortes do que o mundo inteiro teve da pandemia até hoje, né? É aquele cara lá, outro dia, num tweet dele, estava lamentando
as quedas de morte no Brasil. Estava literalmente fazendo isso, né? Porque não dá para explicar de onde veio. Exato, né? Ele falava que se nada fizesse ia ser 1 milhão de mortes. Aí não faz nada do que ele achava que tinha que fazer, ou nem perto do que ele achava que tinha que fazer. As mortes começam a cair agora e o cara está lamentando, dizendo que estamos à deriva, que não tem ministro da saúde. Então, o que tem de gente que torce contra por odiar o presidente de uma forma patológica, esquecendo que estamos todos no mesmo barco, que se o Brasil afundar, afunda todo mundo. Então, essa falta de senso de patriotismo até, né, de querer que o Brasil avance a despeito de ter diferenças com o governo e mesmo detestar o presidente do ponto de vista pessoal, né, é isso que as pessoas não conseguem separar. Pelo menos a gente vê muitos aí que, de uma forma mais velada, mais escondida, né, mas muitos acabam, no fundo, fazendo aquilo que o Paulo Coelho apenas tornou público, torcem contra o próprio país. Josias também pediu a palavra. Vai lá, Josias. Eu queria só fazer uma observação, que a minha impressão é de que o Paulo Coelho ele tem todo o direito de ser contra o Bolsonaro, de fazer oposição ao Bolsonaro. Isso é um direito de qualquer cidadão. Numa democracia, as pessoas podem fazer oposição, podem apoiar o governo. Isso não se confunde com falta de patriotismo. A grande batatada do Paulo Coelho é confundir a oposição que ele quer fazer ao presidente, ele tem direito de fazer, com a oposição ao país. Então, o jeito de defender o país no meio de uma recessão, brasileiros tendo que receber auxílio emergencial porque estão passando necessidades naquilo que é mínimo, básico, a gente tem que defender boicote às exportações do país. Isto é, de fato, uma tolice. Quer fazer oposição, que seja inteligente, faça uma oposição inteligente. Do mesmo modo, eu acho que não se pode confundir a crítica ao presidente com falta de patriotismo. Tem aí uma turma do selo roxo que apoia o presidente em qualquer circunstância, mesmo quando ele pula no abismo, que acha que você criticar o presidente é ser contra o país. Não é. Criticar o presidente é uma coisa, fazer oposição ao país é outra. A crítica ao presidente não tem nada a ver com falta de patriotismo. Aqui, o que houve no caso do Paulo Coelho é tolice mesmo, a mais pura e rematada tolice. E eu lamento mesmo que a gente esteja discutindo isso, mas a gente está discutindo, inclusive porque a turma do selo roxo fez com que isso virasse assunto para debate, porque foram ali com todas as pedras em cima do sujeito e virou uma tolice e vira assunto mais comentado no Twitter ou entre os mais comentados. Thaís. Eu queria só levantar uma questão. Defender o presidente quando ele faz algo nitidamente errado não é ir contra o país? Eu acho que também a gente pode interpretar assim, Constantino. Olha, eu vou ter que explicar, mas de forma bem didática. É óbvio que criticar o presidente não é um ato de antipatriotismo. Aliás, o governo e o presidente merecem várias críticas. O que o Paulo Coelho faz não é criticar o governo. Então, é o exemplo dele que eu estou usando aqui para ilustrar o que muitos na prática pensam. A turma da quarentena gourmet, hashtag fica em casa, ciência, 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 não criticou o presidente. Demoniza tudo que vem do presidente. Não consegue reconhecer nenhum tipo de acerto ou virtude. Está num papel de militância e oposição e torcendo contra, porque acha que assim vai desgastar o presidente. Então, eu acho que o público percebe quando é uma coisa e quando é outra. Quando é uma crítica legítima e construtiva e quando é militância e oposição. São duas coisas bem diferentes. E quando São mesmo. E as pessoas percebem também quando há militância a favor. A militância a favor da turma do selo roxo, a pessoa que fica na sua bolha e fica ali na sacada da sua bolha, imaginando que só os outros estão na bolha. Então, a bolha a favor não existe. Quem faz a crítica, aí sim, está numa bolha. Então, endeusar tudo o que o presidente faz, também não me parece a coisa mais sensata do mundo. Não tenho a menor dúvida disso. Ainda bem que aqui, pelo menos, ninguém fica endeusando o presidente. Já só criticando, ótimo. Tem uns que ficam. Ótimo. Obrigada a concordar com o Josias e dizer várias vezes eu concordo com você, Constantino, principalmente quando você tem razão, o que não é muito frequente, mas eu concordo, eu sei reconhecer quando isso acontece, as raras vezes. Mas eu queria concordar com o Josias quando ele diz que, por exemplo, não é uma coisa muito patriótica você passar pano em populismo e passar pano em presidente acusado de coisas erradas, inclusive legais. Então, desde quando isso é patriotismo? Eu acho que isso é muito antipatriótico, na verdade. Quem especificamente você está acusando de passar pano nisso?
nisso? Você. Eu? Não, veja bem, não lembrar o nome do André Siciliano, isso é uma coisa grave de quem só está atento a tentar... Nossa, eu vou me penitenciar pro resto da vida por causa desse gravíssimo crime, Constantino. Olha só, desculpa. uma coisa, eu quero que rachadinha de qualquer um seja punida. Eu só não acho que a rachadinha, a suposta rachadinha do Flávio, seja a coisa mais importante do ponto de vista de luta ética no Brasil. Certamente que você não acha, você já deixou isso bem claro. Mas nem eu, nem a torcida do Flamengo e do Corinthians, à exceção da torcida organizada. Essa aí é criminosa mesmo. É um ato muito antipatriótico mesmo. É um ato muito antipatriótico querer que as coisas sejam apuradas, querer que fique esclarecido se o filho do presidente e a família do presidente desviou dinheiro, se nós, contribuintes, fomos obrigados a pagar a escola do filho do senador. Isso é muito antipatriótico querer apurar isso. Muito antipatriótico. 50 milhões do André Siciliano não te preocupam, a ponto de nem lembrar o nome do sujeito. Isso está sendo igualmente investigado, Constantino. Mas você está não sendo igualmente investigado. Então talvez mostre um foco Nossa, como eu disse, eu vou me penitenciar para o resto da vida por isso. Isso é realmente gravíssimo. Não precisa se penitenciar, tá? Então, assim, o povo percebe quando há uma militância do contra. O povo percebe, vocês podem estar certos. A militância a favor também é muito perceptível.